Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Eu queria começar o episódio de hoje com uma pergunta polêmica. Você tá preparado? Certeza mesmo? É polêmico? Mas tem certeza? Tá bom, vou perguntar. O que você acha de criptomoedas? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Eu quero muito saber a sua opinião, de verdade. No momento que eu tô gravando o podcast aqui hoje, o Bitcoin subiu até quase bater $90 mil, impulsionado por uma onda de euforia desde a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, devido às expectativas de que sua administração seja favorável às criptomoedas. Tá, isso a gente já sabe, mas olha só que legal essa matéria. Eu vou ler o título dela aqui com uma música épica pra ela parecer ainda mais legal, tá bom? A alta do Bitcoin não está relacionada apenas com a vitória de Trump na eleição. Bom, basicamente é defendido aqui que o desempenho da criptomoeda está correlacionado ao do mercado de ações em geral. Então mesmo que o grande impulso dessa semana se deve em grande parte à vitória decisiva de Trump, o Bitcoin provavelmente ainda estaria tendo uma boa semana. Isso porque todo o mercado está em alta e as criptomoedas têm um beta alto. Então isso faz das criptomoedas como um todo um ativo bem arriscado. Então hoje a gente vai ver essa história que está na categoria de opinion, ou seja, ela não reflete necessariamente a opinião da Bloomberg LP e nem a da Bloomberg Linha, tá bom? E quem escreveu ela foi Alison Schreger, colunista da Bloomberg Opinion. Também vamos nos atualizar aqui sobre a COP29. O encontro ainda está acontecendo, não se esqueça disso, é muito importante. E no segundo dia do evento, o CEO da Exxon expressou ser contra o plano de Trump de deixar o Acordo de Paris. Por que ele é contra? O que exatamente é o Acordo de Paris? Muitas perguntas, né? Bora descobrir tudo isso hoje. Mas antes, vamos ver um recado aqui rapidinho de um patrocinador, tá? Não sai daí. Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Supõe-se que as criptomoedas sejam uma alternativa às moedas governamentais, um refúgio seguro em caso de colapso do sistema financeiro global. Mas, seu histórico sugere que ela apenas torna o portfólio mais arriscado. Não é possível que algo acrescente risco e ofereça segurança ao mesmo tempo, né? Você, por acaso, acha que é possível que algo acrescente risco e ofereça segurança ao mesmo tempo? Não é um paradoxo? Enfim, as criptomoedas existem há apenas cerca de 15 anos, o que não é muito tempo nos mercados financeiros em geral, e certamente não é tempo suficiente para trazer uma inferência definitiva sobre seu comportamento de preços. Dito isso, surgiu aí um padrão. As criptomoedas têm um beta muito alto, o que é uma medida de volatilidade de um ativo, tá? E estão muito correlacionadas com o mercado de ações em geral. Então, quando o mercado está em alta, elas sobem ainda mais. Mas, quando ela cai, as criptomoedas caem ainda mais. O grande impulso dessa semana se deve em grande parte à vitória decisiva de Trump, como a gente falou. Ele se converteu às criptomoedas e chegou a fazer uma campanha em um bar com um tema de Bitcoin, além de prometer uma regulamentação mais amigável, e também levantou a perspectiva de que seu governo possa criar um fundo de criptomoedas no Tesouro. Sob o comando de Trump, as criptomoedas podem finalmente se tornar populares e mais palatáveis para os investidores institucionais. Mesmo que Trump não fosse um entusiasta das criptomoedas, elas provavelmente ainda estariam tendo uma boa semana, como a gente falou. Vamos lembrar aqui que o mercado está em alta, então as criptomoedas têm um beta alto, e isso pode fazer delas um ativo muito arriscado. Quando todo mundo fica rico, você fica ainda mais rico. E quando os mercados caem, sua situação é ainda pior, justamente quando você mais precisa de dinheiro. Ela segue aqui dizendo que é difícil conciliar isso com a promessa das criptomoedas como uma forma segura de fazer transações, um ativo que vai manter seu valor mesmo quando os governos inflacionarem suas moedas, ou pior, quando o sistema econômico global entrar em colapso. Se as criptomoedas fizessem essas coisas, seria um ativo seguro, né? Até mais do que o ouro ou títulos do tesouro. Mas os ativos seguros têm um beta baixo, porque promete manter seu valor independentemente do que aconteça com o restante do mercado. Por definição, um ativo seguro não pode, ao mesmo tempo, adicionar volatilidade a um portfólio e oferecer segurança quando os mercados estão em baixa. Até mesmo o ouro, também é um ativo de alta volatilidade, mas que tem algum valor intrínseco e é visto como seguro, está em baixa ultimamente. Deixando de lado os recordes e de alta e a tendência dominante, continuo cética, ela diz.
Se os investidores quiserem adicionar risco ao seu portfólio, as criptomoedas podem fazer algum sentido, embora existam outras maneiras de fazer isso, como adicionar alavancagem. Mas a volatilidade da criptomoeda significa que ela não é uma boa reserva de valor e não é prática para transações em grande escala. Se a promessa das novas regulamentações é que as criptomoedas possam finalmente se tornar uma alternativa estável às moedas apoiadas pelo governo, então elas ofereceriam retornos menores agora. E ela finaliza aqui dizendo que talvez a promessa de um ativo novo e não testado seja atraente, mas nem sempre será. Pense nisso como uma espécie de versão financeira da lei de Stein. Os mercados podem se entregar a algo que não faz sentido por décadas, até que um dia eles param. Bora lá para Azerbaijão, onde está rolando a COP29. O diretor executivo da ExxonMobil desencorajou o presidente eleito Donald Trump a retirar os Estados Unidos do histórico Pacto Climático de Paris, argumentando que isso significaria perder a chance de pressionar por uma política de corte de emissões de carbono de bom senso no cenário mundial. Ele diz assim, abre aspas, a maneira como você influencia as coisas é participando, não saindo, fecha aspas. E o executivo que disse isso foi Darren Woods, em uma entrevista durante a cúpula climática COP29 da ONU no Azerbaijão. Mas espera um pouco, lembrar de colocar o sonzinho de vinil arranhando. O que é esse acordo? O Acordo de Paris é um pacto global firmado em 2015 para combater as mudanças climáticas. O seu objetivo, basicamente, é limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, com esforços para mantê-lo em até 1,5 graus Celsius. Para isso, seria necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, cada país define metas para isso, atualizadas periodicamente, e países desenvolvidos se comprometem a financiar ações nos países em desenvolvimento. Assim como o novo governo busca prometer o bom senso na política interna, disse Woods, ele pode, abre aspas, tentar promover um nível semelhante de bom senso, fecha aspas, sendo intencional que equilibre as reduções de emissões com a necessidade de energia acessível. E por que está rolando essa treta toda? Trump prometeu mais uma vez se retirar do Acordo de Paris durante a campanha, repetindo a saída anterior que ele liderou em seu primeiro mandato na Casa Branca. A ExxonMobil, a maior produtora de petróleo dos Estados Unidos, estava entre as empresas que, sem sucesso, desencorajaram a saída em 2017. Então a gente pode ver que os comentários de Woods ressaltam os conflitos políticos emergentes entre o setor petrolífero e o novo presidente, que prometeu perfurar todo vapor e liberar o poder energético americano, mesmo que isso esteja em desacordo com o foco dos produtores no retorno dos acionistas. Trump sinalizou que vai flexibilizar algumas regulamentações que podem ser essenciais para a licença do setor para operar e para dar acesso a mercados estrangeiros, onde os órgãos reguladores estão cada vez mais focados na intensidade de carbono dos combustíveis importados. Dando um pouquinho mais de contexto aqui, a campanha de Trump não veio sem possíveis ataques. O republicano prometeu ainda atacar o que ele chama de novo golpe verde de Washington, estabelecendo possíveis ataques aos subsídios de energia sob a lei de redução da inflação. Alguns desses incentivos, incluindo créditos fiscais para a captura de carbono, produção de hidrogênio e fabricação de combustíveis de aviação sustentável, são particularmente populares entre as empresas petrolíferas. Então, claramente, há um interesse por conta dessas empresas também. Abre aspas. Achamos que a lei da redução de inflação faz sentido, fecha aspas. Isso disse Woods ao podcast Bloomberg Zero, na COP29. Enquanto as políticas em todo o mundo geralmente escolhem vencedores e perdedores, Woods disse que essa lei se destaca pela forma como alguns de seus créditos se concentram na meta de reduzir a intensidade do carbono. Ele continua dizendo que a vantagem dessa lei é que ela se concentra nos resultados, o que permite que as empresas e o mercado descubram a melhor forma de atingi-los. Bom, mas o Departamento do Tesouro ainda elabora diretrizes sobre quais projetos se qualificam para um crédito fiscal que recompensa a produção de hidrogênio de baixo carbono. O que acontece é que a ExxonMobil tem ambições de gerar hidrogênio a partir de uma instalação no Texas usando gás natural, que, segundo a empresa, teria menor intensidade de metano e, ao mesmo tempo, empregaria tecnologia para capturar quaisquer emissões de carbono. Obter acesso ao crédito para a produção de hidrogênio é essencial para justificar o investimento, disse Woods. Ele também disse que as políticas governamentais são fundamentais para incentivar o investimento na transição energética, em que as tecnologias de baixa emissão geralmente vêm com um prêmio verde. Aí ele diz assim, vou abrir aqui mais uma aspa, tá? Se você observar os impulsos para investir na transição, não há nenhuma força de mercado ou incentivo para investir, e é por isso que a política governamental é obrigatória ou subsidiada.
Passar do sistema que temos hoje para um sistema menos intensivo em carbono vai exigir dinheiro e será mais caro. O que o mundo precisa é de uma transição com a qual as empresas possam ganhar dinheiro e gerar retorno, disse ele. E ele concluiu dizendo, caso contrário, você não conseguirá gerar o investimento de que precisa. Bom, espero que vocês respondam a pergunta que eu fiz no começo, para quem já esqueceu. O que eu perguntei mesmo? O que vocês acham das criptomoedas? Qual que é a sua opinião? Eu vou ler aqui no próximo episódio. Eu tô muito curioso mesmo para saber. E bora ler aqui alguns comentários. Basicamente tivemos alguns atrasados, que eu tinha perguntado que tipo de matéria, quais categorias vocês mais se interessam, e algumas pessoas responderam só agora. Beatriz Fernandes diz que adorava as fofoquinhas de sucessão e grandes riscos que a manhã trazia. Gi Pradal diz, também cheguei atrasada, mas gosto de notícias de economia, agro e fofocas de gente rica ou fatos curiosos sobre grandes empresas e empresários. Também gosto de quando todo mundo palpita sobre o McDonald's. O que me lembrou que eu preciso provar o McDonald's aqui do México. Eu ainda tô no México, tá sendo bem legal, comi bastante coisa interessante, mas, né, não se pode deixar de comer o McDonald's do país que você está visitando. Tem uma lei, né? Deve ter uma lei que fala isso. E Camille Medina diz, estudo defesa e gestão estratégica internacional. Quero fazer meu TCC sobre crédito de carbono, o que acham? Eu particularmente acho que você tem um prato cheio, o que mais tem é matéria e material para você fazer o seu TCC. E, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.